estamos aqui com o juiz federal Ivanir César Irênio Júnior. O Ivanir é um daqueles colegas que encampou a luta pela criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Sempre à frente dessa luta e tem muito a nos contar a respeito. Primeiro, um agradecimento a ele, como presidente da JUFENG, como colega, de estar sempre nessa bandeira. Conta para nós aí, Ivanir, os principais pontos dessa luta. Caso eu que agradeço a oportunidade de estar tratando de um tema que é tão caro, tão importante para todos nós mineiros, em especial para os magistrados federais. Então eu que agradeço essa oportunidade e essa sensibilidade que o tribunal teve, de documentar essa luta histórica. Histórica porque, como você disse, quando eu entrei na Justiça em 2003, a PEC 544 já estava tramitando há um ano. Então a luta formal começou em 2002 e terminou em 2021 com a aprovação da lei, mas não sem percalços. Agora, percalços que só nos fortaleceram, dificuldades que só nos fortaleceram, que só nos uniram mais. Ao final, já no meio do caminho, uniram toda a sociedade civil mineira, políticos, a sociedade empresarial, a sociedade civil como um todo, magistrados, advogados. Então, eu tive a oportunidade, como você disse, que por 2 vezes presidi na Associação dos Juízes Federais, que foi uma entidade que hoje tem outras atuações, mas que naquele momento foi uma entidade criada com um objetivo muito central, de criar o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, o Tribunal Regional Federal de Minas Gerais. E pontuando que nunca foi um objetivo de um tribunal para juízes, para desembargadores, um tribunal para magistrados, para advogados. Era um tribunal para o povo mineiro. Ou seja, nós sempre detectamos nos estudos que fizemos, e eu 2 vezes à frente da JUFENG fiz vários deles, mostrando que nós já tivemos oportunidade que eram 35%, 30% dos processos que tramitavam no TRF1 eram de Minas Gerais. Além disso, o gigantismo do TRF1 levava as causas a demorarem quase 20 anos, lembrando que uma das principais competências que a Justiça Federal julga é a previdenciária, pensões por morte, auxílio-doença, aposentadorias, situações que as pessoas precisam de uma solução rápida, porque muitas vezes é ali com aquele benefício que ela e seus familiares vão ter o mínimo de dignidade para sobreviverem. E detectando isso, a JUFENG, os juízes federais representados pela JUFENG se empenharam nessa luta. Em 2013 a gente conseguiu avançar com a emenda constitucional que criava 4 tribunais. Infelizmente, uma decisão monocrática do Supremo que pende de julgamento até hoje compreendeu que aquele não era o meio adequado, mas, como você disse, os mineiros, quando têm um objetivo, eles o perseguem sem esmorecer, e foi isso que fizemos, tendo um momento muito especial, que foi a chegada de um mineiro muito ilustre, que alguns dizem, e pode ser, e certamente é verdade, foi o padrinho do TRF6, que foi o ministro João Otávio de Noronha, que quando chegou à presidência do STJ, já dizia isso antes, que quando chegasse ele iria levar a cabo esse projeto, e foi o que ele fez, rapidamente aprovou no Conselho da Justiça Federal o nosso projeto, um projeto de criação bastante austero, usando o próprio orçamento da Justiça, sem criar novas despesas. Muita gente não acreditou nisso, isso se confirmou. Depois, uma aprovação unânime também no plenário do STJ. Depois, as negociações com o parlamento, uma situação difícil, aí já diferente de quando a briga começou lá em 2002, um momento onde o Brasil já trabalhava com teto de gastos, com restrições fiscais, e era muito difícil explicar aos nossos interlocutores que a gente ia pegar o orçamento da Justiça Federal, direcionado a 5 tribunais, e íamos, dentro desse mesmo orçamento, criar mais um tribunal. Não foi fácil no parlamento, o ministro Noronha se empenhou muito, todos os magistrados se empenharam muito. A gente tem muito a agradecer a nossa bancada, capitaneada aí pelo deputado Fábio Ramalho, que foi o relator do projeto, foi também um grande padrinho desse projeto, várias outras lideranças de bancada, cito aqui alguém que foi muito próximo na minha gestão na JUFENG, o deputado Diego Andrade, foi alguém muito importante,
Conseguimos uma aprovação numa sessão tensa, né? Uma sessão bastante tensa, com resistência do presidente da Câmara. Conseguimos a aprovação, depois tivemos, as coisas conspiram ao favor de quem é trabalhador, de quem é batalhador e de quem tem bons propósitos. Tivemos a oportunidade do projeto chegar ao Senado com o presidente Rodrigo, já presidente, um mineiro, um advogado de sucesso, alguém que conhecia a realidade, sabia da necessidade do projeto, que teve a paciência e junto com outro grande ator, que foi o ministro Anastasia, né, o então senador Anastasia, hoje ministro do TCU Anastasia, de criar as condições dentro do Senado para uma aprovação tranquila, que veio acompanhada para a Justiça Federal não só de uma boa notícia para os mineiros, mas de uma boa notícia para os jurisdicionados da Justiça Federal de todo o Brasil, que foi a criação do TRF6 com um desmembramento do TRF1, dando força ao TRF1, mas também um aumento, né, dos cargos de desembargador dos demais tribunais, porque nós sabemos que, per capita, a Justiça Federal, os desembargadores da Justiça Federal têm uma carga de trabalho muito superior aos desembargadores dos outros ramos do Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho e a Justiça Estadual. Então conseguimos a aprovação, o projeto foi sancionado pelo Presidente da República, se tornou lá a Lei 14.226 e veio uma nova fase. E graças a Deus, Carlos, eu tive a oportunidade de também participar diretamente nessa nova fase. Instalado o tribunal em agosto, escolhidos os desembargadores e formado o tribunal, eu rapidamente fui chamado pela presidente Mônica Cifuentes para ser secretário-geral da presidência e ajudar aí na consolidação, na formação e na criação, na formação e na solidificação do nosso tribunal. E essa é uma história à parte que eu também não posso deixar de fazer alguns registros. Eu vi o desenho que a gente fez lá no projeto de lei, sem custos, compartilhamento de estruturas. Eu vi isso se tornar realidade e tive a oportunidade de colaborar um pouco com isso. Também não foi uma fase fácil, porque nós éramos uma seção judiciária, tínhamos um corpo de servidores de seção judiciária, um parque tecnológico informático de seção judiciária, uma estrutura de seção judiciária e da noite para o dia recebemos todos os sistemas informatizados sensíveis, sistemas pesados como o PJE e outros, para rodar em nossa estrutura de tecnologia da informação, com nossa equipe muito reduzida de tecnologia da informação, diga-se de passagem, reduzida, mas aguerrida, comprometida e competente, mas com muita dificuldade. E naquele momento, logo no início da gestão, a presidente Mônica encaminha ao plenário e é aprovada a mudança do nosso sistema processual do PJE, o qual, rodando dentro da nossa estrutura precária e um PJE desatualizado, como era o que compartilhávamos então com o TRF1, nós estávamos tendo muitas dificuldades. Eu lembro de ter, em 2 oportunidades, ficamos 4 dias sem sistemas e no outro 6 dias úteis sem sistema. Imagina, nenhum juiz operando os processos, nenhum juiz trabalhando nos processos, mas mais que isso, nenhum advogado atuando nos processos, toda a tensão, todo o atraso que aquilo gerou, porque o sistema informatizado com o nosso parque tecnológico não funcionava bem. Então a presidente Mônica nos deu a missão, né, junto com o diretor-geral e com o corpo nosso de servidores da área de TI, após a aprovação do plenário, de trocar o PJE pelo EPROC. Isso num cenário onde a gente estava trabalhando com criação de estruturas que não tínhamos, recebendo sempre demandas do CNJ por resoluções, por comissões que não tínhamos, por normativos que não tínhamos. Então, correndo atrás de adequar toda uma legislação de seção judiciária para uma legislação de tribunal, as mudanças no primeiro grau que você conhece também, os sacrifícios que o primeiro grau fez para ceder estrutura, ceder espaço, ceder servidores para o tribunal, sem perder os índices de julgamento, porque não adiantava oferecer um julgamento em segundo grau mais rápido, mas atrasar os julgamentos em primeiro grau. Então vivíamos toda essa situação difícil, essa tensão, e tínhamos que trocar o sistema processual. Não foi fácil, uma licitação complexa, contratando o sistema informatizado em nuvem, uma forma de contratação que era novidade no Poder Judiciário,
mas novamente uma equipe muito comprometida, muito empenho, muito estudo, muita dedicação e tudo deu certo. Colocamos o EPROC para funcionar, fizemos a implantação mais rápida do EPROC de todos os tempos dos tribunais que saíram de outros sistemas para o EPROC, migramos milhares de processos do PJE para o EPROC e hoje temos um sistema processual que funciona numa nuvem do SERPRO, sólido, maduro, estável. Há meses que não temos uma queda de sistema processual, que não passamos um minuto sem que nossos sistemas processuais estejam disponíveis para nós e para os milhares de advogados de Minas Gerais e do Brasil, que levam um ganho de eficiência gigantesco, considerando que o EPROC também racionaliza práticas de secretaria e de gabinete, porque é inegável isso e também não adianta tapar o sol com a peneira. Os sacrifícios para criar o TRF6 não foram pequenos. A gente espera que novo movimento tão forte como esse se inicie em breve ou se fortaleça em breve, para que façamos ajustes nos nossos quadros de pessoal, nada de gasto desmedido, mas são pequenos ajustes que precisam ser feitos e que a gente sabe que no momento certo vão ser feitos. E hoje nós temos um tribunal que no segundo grau já produz resultados que merecem destaque. Aceleramos em muito o julgamento de milhares de processos. É claro que temos gabinetes ainda com um número muito grande, porque receberam 13, 14 mil processos do TRF1, mas os resultados e os números estão aí postos, as inspeções têm sido feitas e mostrado que o TRF tem conseguido acelerar os julgamentos em relação ao que era, e eu acredito que vão conseguir muito mais. A Corregedoria tem olhado para o primeiro grau, estamos num processo de expansão da Justiça Federal para o interior, por meio das unidades autônomas de atendimento, ou seja, já temos mais de quase 30 unidades, ou seja, locais aonde, na ausência da Justiça Federal, a Justiça Estadual tinha que julgar processos da competência federal, já estão sendo julgados pela Justiça Federal, graças a Deus a informatização e o teletrabalho e as audiências telepresenciais ajudam muito isso. Também é um motivo de preocupação, que a gente pede sempre aos dirigentes que olhem com bastante carinho, porque eram processos que estavam na Justiça Estadual, vêm para a Justiça Federal. É um prazer e uma obrigação da Justiça Federal julgar esses processos e julgar bem, mas sabemos que aumentar o número de processos continuamente, com o mesmo número de juízes e servidores, chega um momento que é difícil atender a isso, mas a gente acredita, Carlos, que o saldo de todo o trabalho, de todo o empenho foi muito valioso. Hoje nós temos um tribunal, não para chamar de meu, de seu, do presidente A, do magistrado A, mas para chamar do povo mineiro, de cada mineiro que sabe que hoje tem seu processo julgado com mais celeridade. Pode vir aqui, se estiver demorando, para reclamar diretamente, não precisa pegar um voo para ir para Brasília. E juntos, com certeza, como criamos, vamos acertar, ajustar, fazer os ajustes finos, para que cada dia mais, com o TRF6, capitaneado pelo TRF6, pelas nossas direções que estão aí agora, o doutor Valisney, e o doutor Ricardo Rabelo, que está aí na Corregedoria, a gente possa dar o toque final de uma justiça federal próxima do cidadão, de uma justiça federal aberta, de uma justiça federal transparente, acolhedora e que faz o mais importante, que é devolver ao jurisdicionado toda a confiança que ele nos deu e devolver toda a sociedade civil. E por fim, não poderia deixar de pontuar outros grandes parceiros que tivemos nisso, a Assembleia Legislativa de Minas. Lembro do então presidente, Agostinho Patrus, que nos recebeu muito bem e colocou a casa à nossa disposição, levou a Brasília a Carta de Minas Gerais a favor. Novamente ressaltar o ministro João Otávio de Noronha, o ministro Humberto Martins, que nos ajudou na implantação do tribunal, e todos os colegas, cada um dos presidentes da JUFENG, a sua participação, que foi sempre decisiva, sempre importante, junto a todos os colegas, o desembargador Miguel, o André Prado, a desembargadora Simone, o desembargador Ricardo, todos aqueles que um dia acreditaram que isso seria possível. O tribunal está aí e, com certeza,
entregando uma jurisdição mais célere, mais eficiente e mais acolhedora para o cidadão mineiro. Além dos fundamentos técnicos de Minas Gerais, que expressavam no aspecto jurisdicional a importância desse Estado, seja segundo ou terceiro no aspecto econômico, no aspecto populacional, essa diversidade desse Estado, chamado até de Estado síntese, a Jufeng tinha todo o pressuposto técnico e fundamento da necessidade do tribunal, mas nós contamos também, eu me lembro que fui da diretoria com você, nós contamos com o apoio de toda a sociedade mineira. Então, ou seja, não era só uma luta de juízes, era uma luta de juízes com o apoio da sociedade mineira. Carlos, quando atores tão diferentes, a princípio, se unem, é porque a causa é boa. Veja bem, você falou da Federação das Indústrias, o presidente Flávio Rossi nos deu um apoio total, a Associação Comercial de Minas Gerais, a imprensa mineira, lembro quando a gente fomos a Itatiaia, outros setores da imprensa, a imprensa televisiva, a rádio, os governadores do estado, desde o então governador Aécio Neves, todos, já no final, o governador Zema também, o senador Anastasia passou por todo esse ciclo em diversas funções, todas elas, e foi coroado sendo o relator desse projeto no Senado. Sim, não teve, olha, nós não tivemos nenhuma resistência, ao contrário, foi sempre um apoio transparente, sempre um apoio incondicional de todos esses atores. Então, lembrando a Associação Mineira dos Municípios. A Associação Mineira dos Municípios colocou a estrutura à nossa disposição. Então, assim, me parece que quando uma causa une tantos atores que, a princípio, têm preocupações setoriais, mas se uniram em torno de um projeto, esclareceram a população, enfrentaram as maledicências de que a gente queria criar só mais uma estrutura com gastos exorbitantes, construindo novos palácios. A gente teve incompreensões em diversos momentos, entre diversos atores, mas eu acho que nunca houve dúvidas em Minas Gerais sobre isso. E essa união da sociedade civil, da sociedade política, da sociedade técnico-jurídica em torno do projeto mostra que o projeto era algo acertado. E sair do papel e se tornar realidade são duas coisas. Primeiro, para nós, juízes federais, e eu, como me incluo neles, é um orgulho. Segundo, é um compromisso muito grande, é uma responsabilidade muito grande, porque onde tantos se empenharam, onde tantos puseram o seu nome, eu sempre disse aos colegas, e você sabe disso, porque essa também é a sua mentalidade. A gente não pode errar, e não pode errar, e não poderá errar. Tem que estar sempre melhorando e sempre entregando mais à população, porque é para isso que a gente conseguiu engajar toda a sociedade mineira.